Em janeiro, líderes políticos e econômicos vão a Davos, na Suíça, para o Fórum Econômico Mundial anual. Mas este ano foi diferente. A Europa chegou apreensiva, abalada pelas ameaças de Donald Trump em relação à Groenlândia e sua postura cada vez mais confrontadora em relação aos próprios aliados dos Estados Unidos. O clima era tenso. Todos olhavam para Donald Trump, pronto para subir ao palco e dominar as manchetes, mas algo inesperado aconteceu antes disso. O líder de um país com 40 milhões de habitantes fez um discurso no palco, tão direto e implacável que muitos analistas geopolíticos já o veem como um dos discursos mais impactantes de líderes globais em décadas. Por décadas, países como o Canadá prosperaram sob a ordem internacional baseada em regras. Esse acordo não funciona mais. Vivemos uma ruptura, não transição. Grandes potências usam a integração econômica como arma. Potências médias devem agir juntas. Se não estivermos à mesa, seremos o cardápio. Sabemos que a velha ordem não vai voltar. Não devemos lamentá-la. Também temos a capacidade de parar de fingir, encarar a realidade, fortalecer nossa base e agir juntos. Esse líder era o primeiro-ministro do Canadá, Mark Carney, que viera de Pequim após fechar um grande acordo com a China. Carney subiu ao palco e fez algo raro. Ao comparar a hegemonia dos Estados Unidos com a queda da União Soviética e afirmar que o futuro será diferente do passado, o discurso de Carney foi aplaudido de pé. E, sinceramente, foi notável que o Canadá, um país do G7 membro da OTAN, aliado dos Cinco Olhos e uma nação que compartilha uma fronteira de 8.000 quilômetros com os Estados Unidos, tenha reconhecido abertamente o que muitos tinham medo de admitir. A hegemonia dos EUA está acabando e o sistema pós-Segunda Guerra Mundial deles se desfazendo. Mas, ironicamente, são os próprios Estados Unidos que estão desempenhando um papel central nesse colapso. Antes de prosseguir, precisamos parar e analisar o que ocorre nesse novo mundo fragmentado. Ao entender como Donald Trump vê o poder, o discurso de Mark Carney e a resposta da Europa passam a fazer muito mais sentido. Quero que observe este gráfico da G7 Media, fundada pelo cientista político Ian Bremmer. Ele usa uma escala de 1 a 10. Quanta influência Donald Trump tem sobre diferentes países? Apesar de toda a conversa dura, Trump tem muito pouca influência sobre a China. Ano passado, analistas passaram a usar taco. Trump sempre amarela para descrever o que acontece quando ele enfrenta países que podem revidar, e a China é o exemplo mais claro. Quando Trump iniciou a guerra comercial global em abril passado, só a China respondeu de imediato com tarifas equivalentes. Porque a China tem influência e a economia do EUA depende da manufatura e suprimentos chineses. Quando Trump ameaçou tarifas de até 200%, os mercados do EUA reagiram fortemente. A venda das ações gerou pânico entre investidores e aumentou o temor de recessão global. A China apenas aguardou, sem escalar a situação. A pressão retornou a Washington e, em outubro, Trump foi à Coreia do Sul encontrar Xi Jinping, quando ambos anunciaram uma trégua mantendo as tarifas. Com cerca de 5%, esse resultado não foi uma demonstração de domínio, foi um reconhecimento de limites, e é aqui que as coisas ficam interessantes. Países como a Índia, mesmo sendo parceira democrática do EUA, ainda pagam tarifas muito mais altas que a China, não por serem inimigos, mas por falta de poder de barganha. Agora, do outro lado da balança, Trump age de forma oposta. Não é cauteloso nem paciente, mas bastante agressivo. A expressão fafo significa fique brincando para ver o que acontece. Trump hesita com grandes potências, mas não blefa com estados fracos. E é por isso que o governo dos Estados Unidos lançou uma operação militar contra a Venezuela, prendeu Maduro e sua esposa e os levou de volta para a cidade de Nova York, onde agora estão em uma cela de prisão no Brooklyn. A Venezuela não tem influência sobre os Seymour e, sem possibilidade de retaliação, não há negociação, levando-nos à Europa. A Europa se considera aliada dos EUA, mas Trump não a vê como grande potência. A Dinamarca recebe 7 de 10 nessa escala, indicando pressão possível. Por isso, Trump se sentiu à vontade para tentar adquirir a Groenlândia, território autônomo dinamarquês. Trump chegou a considerar usar força militar contra um membro da OTAN por semanas. Ao entender como Trump usa o poder a quem ele pressiona ou evita, surge uma questão ainda mais importante. O que esse comportamento gera?
Poder bruto e liderança eficaz são diferentes. Por décadas, os Estados Unidos lideraram o mundo não só pela força, mas pela confiança de outros países. Por décadas, países como o Canadá prosperaram sob a chamada ordem internacional baseada em regras. Esse acordo não funciona mais. Por décadas, os países ocidentais promoveram as ideias da ordem internacional baseada em regras, mesmo que, a portas fechadas, todos nós soubéssemos que isso era simplesmente uma fachada. Em 2026, não é China, Rússia ou Irã que mais geram instabilidade global. O título agora pertence aos Estados Unidos da América. O primeiro-ministro Carney usou uma analogia forte para explicar esse momento. Ele contou sobre um lojista soviético que colocava diariamente na vitrine a placa "Trabalhadores do mundo, uni-vos". Todos sabiam que a placa era uma mentira, o lojista sabia disso, os clientes sabiam disso. Mas enquanto a placa permanecesse na vitrine, o sistema parecia intacto. Mas no momento em que a placa foi retirada, a ilusão desmoronou. Carney usou essa história para alertar o mundo. É hora de tirarmos as placas da hegemonia americana que exibimos por décadas. Porque, desde o fim da Segunda Guerra Mundial, a previsibilidade era o maior ativo estratégico dos Estados Unidos, independentemente de um democrata ou republicano se tornar presidente dos Estados Unidos. O mundo fingia que a ordem baseada em regras trazia paz, mas agora tudo mudou. Com Trump, o problema não é a força, mas a volatilidade do Z-War. Tarifas surgem e somem rapidamente. Garantias de segurança são incertas e aliados antigos são pressionados, ameaçados e humilhados publicamente. Com a imprevisibilidade constante, países evitam confrontar os Estados Unidos, preferindo se adaptar e diminuir discretamente sua dependência. Por isso, Mark Carney foi à China e ao Catar buscar novos acordos comerciais para o Canadá, uma mudança que muitos não percebem. O mundo não está se dividindo em campos pró-América e anti-América. Está se dividindo em países que conseguem tolerar a instabilidade e países que não conseguem. Potências médias da Europa, Ásia, Oriente Médio e Sul Global chegam à mesma conclusão. Eles buscam opções, tornando a confiança mais valiosa que ameaças. Em Davos, Trump expôs as escolhas da Europa sobre a Groenlândia. Você pode aceitar e seremos gratos, ou recusar e lembraremos. Os líderes europeus notaram como Trump trata a Europa de forma constante. Lembre-se, a Europa não está em um território de taco como a China e Israel. A Europa está muito mais próxima da Venezuela, e Trump tem uma oportunidade de aplicar pressão. Mesmo que a situação da Groenlândia seja resolvida, a Europa vai se lembrar de como Trump os tratou e Fareed Zakaria, um dos analistas políticos americanos mais brilhantes, disse isso da melhor forma. O poder se sustenta melhor com moderação e a influência cresce quando aliados sentem dignidade, não medo. Mas é claro, o governo Trump vai te dizer exatamente o oposto se você ouvir as vozes de Scott Bassett e Howard Lutnick. Eles estão dizendo a nós, cidadãos, o quão brilhante Donald Trump é em negociações. A mensagem deles para o mundo é: olhem para Trump. Ameaçou ação militar contra europeus só para negociar, e a América vence por causa de Donald Trump. Mas os Estados Unidos já têm uma base militar na Groenlândia. Os CCUA poderiam ter expandido suas capacidades facilmente por meio da cooperação com a Europa em vez de ameaças vazias. Em Davos, Donald Trump anunciou a formação de uma nova organização que ele chama de Conselho da Paz, que ele acredita que um dia poderia realmente substituir as Nações Unidas. Ao analisar membros iniciais como Bielorrússia, Kosovo, Vietnã, Uzbequistão, Hungria e Indonésia, percebe-se que isso não é uma alternativa séria a uma instituição global. Esta é a posição global dos Estados Unidos após um ano de Donald Trump no poder. O poder vem da legitimidade, não de declarações, e ela não pode ser improvisada. E, em contraste, a China rejeitou o convite de Donald Trump para o Conselho de Paz e, em vez disso, declarou sua lealdade às Nações Unidas. Veja o que a chanceler da Alemanha disse sobre isso. A China, com visão estratégica, conquistou seu lugar entre os grandes polos. A posição de liderança global dos Estados Unidos está sendo desafiada e Washington reage remodelando radicalmente sua política externa e de segurança. Não surpreende a resposta do líder alemão, já que a China tem grande influência mundial. A China é a fábrica do mundo e o maior parceiro comercial de mais de 120 nações. Até Donald Trump sabe disso. Ouça como Donald Trump fala cordialmente
e com respeito sobre a China. Sempre tive ótima relação com o presidente Xi da China. Ele é incrível, fez coisas impressionantes e é muito respeitado. O discurso da China em Davos viralizou, com países aplaudindo a liderança chinesa sobre o futuro. Todos devem ser iguais perante as regras, sem que poucos países tenham privilégios pela força. O mundo não pode voltar à lei da selva, onde os fortes exploram os fracos. Todo país tem o direito de proteger seus interesses legítimos. A China busca aumentar a economia e o comércio globais.